Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Um projeto como esse requer muito tempo, requer perseverança e fidelidade. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco. Queremos incentivá-lo a continuar firme nesse propósito e caminhar conosco na conquista desse objetivo. A sua companhia é importante, pois através da sua comunicação sabemos como chegamos até você e qual a validade dos nossos estudos. E você sabe que só conseguimos essas informações quando você nos escreve compartilhando suas experiências e apresentando seus motivos de oração. Para nós é gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas. Hoje então registramos a carta de um irmão que vem da cidade de Muriaé, no estado de Minas Gerais. São essas as suas palavras. Caros amigos, é com muita alegria que escrevo, pois poucos pastores ministram passagens da Bíblia dessa maneira. Os assuntos são expostos até com certa facilidade, fazendo-nos entender os versículos com bastante clareza. Desejo que Deus, em Cristo, continue abençoando o programa. Que Deus abençoe vocês aí da rádio. Um grande abraço. Querido amigo, agradecemos as suas palavras, elas soam para nós como um incentivo e nos motivam a estudarmos ainda com maior profundidade a palavra de Deus para transmiti-la de um modo cada vez mais fácil de ser entendida. Por isso é que oramos pedindo a bênção do Senhor a cada início de programa. Eu quero convidá-lo então para esse momento de oração. Vamos orar. Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, dependendo da Tua misericórdia. Pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja compreendida e seja aplicada por todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, temos diante de nós a tarefa de estudarmos todo o capítulo 8 do livro do Êxodo, onde encontramos a praga das rãs, a praga dos piolhos e a praga das moscas. Nesses eventos, vamos encontrar mais uma vez o poder soberano de Deus sobre os deuses egípcios, mas vamos encontrar também o coração endurecido do faraó, tentando a qualquer custo manter os israelitas debaixo do seu domínio, mantendo-os como escravos. Mas antes de iniciar o estudo desses 3 primeiros sinais maravilhosos de Deus, é bom lembrarmos algo do programa passado para fazermos a ligação com o estudo de hoje. Você se recorda que vimos que os poderes ocultos, mágicos ou satânicos, tanto faz como eu ou você o denominemos? Na verdade, esses poderes, eles têm a mesma origem, isso é, a origem do engano? Sim, é verdade. Esses poderes puderam repetir os feitos, os sinais realizados por Moisés e por Arão, imitando, portanto, a Deus. Mas por que estamos enfatizando isso? Ora, como esse engano de fato aconteceu e ainda acontece em nossos dias, isso serve de advertência a todos aqueles que estão encantados com os feitos espíritas ou com as obras ocultistas. Todos aqueles que se encantam com essas realizações, que são miraculosas também, eles devem ter muito cuidado, devem abandonar esses caminhos pagãos, os caminhos ocultistas e voltarem para o Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Ora, porque a própria Bíblia diz, em 2 Coríntios 11, 14 a 15, que Satanás, veja só, Satanás se transforma em anjo de luz e os seus agentes em ministros de justiça, certamente para poder enganar quem? Aqueles que estão desavisados, para manterem cegueira espiritual,
aqueles que não foram iluminados ainda por Senhor Jesus Cristo. Mas, querido amigo, em meio a toda essa advertência, temos também que constatar que ainda nessa praga, os magos, instrumentos de Satanás, conseguiram imitar o poder de Deus. Nas próximas pragas, o engano se tornou impossível. Não houve mais imitação das pragas. Agora, você saberia por quê? Porque o poder do maligno é limitado. É isso mesmo que o apóstolo Paulo diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe, querido amigo, onde está a sua proteção contra o maligno, contra o engano de Satanás? E isso, é exatamente isso. A nossa proteção, a sua proteção está só em Jesus Cristo. Todos os homens podem e devem se refugiar em Deus por meio da fé em Cristo, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não é um cristão, não fez essa decisão por Cristo, se você não é um cristão genuíno que recebeu no coração as boas novas do Evangelho de Cristo, não deve esperar mais. Decida agora mesmo. Faça uma oração. Faça um convite sincero nesse momento, exatamente agora. Diga ao Senhor o seguinte: Deus, eu reconheço que eu sou pecador e ainda não convidei Jesus para ser o meu Salvador pessoal. Nesse momento, Senhor, estou convidando Jesus para salvar-me dos meus pecados e ser o Senhor da minha vida. Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Querido amigo, você que já fez essa oração, se você tem se admirado com as maravilhas que os homens e até o próprio inimigo consegue produzir, fale com Deus. Também peça que lhe dê forças para fixar os seus olhos somente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, depois desse momento tão especial diante de Deus, vamos continuar estudando os acontecimentos do capítulo 8. Como dissemos aqui, são narradas as pragas da multiplicação das rãs, dos piolhos e das moscas. Vamos ver nessa sequência esses acontecimentos. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 15, encontramos a praga das rãs. Essa era uma intensificação de um fenômeno natural que até era frequente. Após a baixa do rio Nilo, nos meses de maio e junho, ocorria uma inundação no mês de julho. Então veja só, com o recuo das águas deixando numerosas lagoas com águas paradas, apareciam as rãs em agosto e setembro. Mas a quantidade de rãs que surgiu não era natural, era sobrenatural. A quantidade era espantosa. Rãs cobriam toda a terra do Egito e era uma consequência perfeitamente compreensível das águas do rio Nilo e dos seus afluentes que tinham se tornado sangue. Mas, sobretudo, esse era um julgamento direto contra um dos deuses egípcios, pois a rã era adorada como um símbolo divino, como Requete, a deusa que presidia os partos. Portanto, era uma deusa símbolo da fertilidade. Agora, ainda nesse milagre, os magos imitaram os feitos de Moisés e Arão. De sábios, querido amigo, eles não tinham nada mesmo. Se eles fossem sábios, eles não fariam esses milagres exatamente como Moisés e Arão fizeram. Eles fariam opostos aos de Moisés e Arão. A praga, afinal de contas, se caracterizou pela enorme quantidade de rãs. Agora, eles fazerem mais rãs ainda, não era muito sábio, você concorda comigo? Aumentar ainda mais esse número, com certeza, deixou o faraó ainda mais endurecido. Nos versos 8 a 11, o faraó pediu a intercessão de Moisés e Arão para que as rãs fossem tiradas do Egito. Mas Moisés disse que das casas elas sairiam, mas elas ainda ficariam no rio, nas águas. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó e, conforme o versículo 12, Moisés intercedeu diante do Senhor conforme combinara com Faraó.
O Senhor atendeu o pedido de Moisés e morreram as rãs que estavam nas casas, nos campos e nos pátios, e conforme o versículo 14, ajuntaram-se em montões as rãs mortas e a terra cheirou mal. Imagine só que situação. Mas o triste fim dessa narrativa nos dá conta no versículo 15, que vendo o faraó que tudo o que acontecera e acontecera conforme o seu pedido, ele continuou com seu coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor também já tinha previsto. Você percebe, querido amigo, que a inclinação do coração do faraó, era para o mal? Ora, diante desse desejo do coração humano para o mal, em muitas ocasiões, Deus entrega esse homem aos seus próprios desejos, que vai obter como colheita a destruição. Lembremos-nos sempre da advertência de Paulo em Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá da carne corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Querido amigo, você tem semeado para a carne ou para o Espírito? Qual será a sua recompensa? Você percebe que nós somos responsáveis? Que Deus nos ajude nas escolhas e nas decisões que temos que fazer. Mas vamos em frente com o texto, e agora nos versos 16 a 19, temos a narrativa da terceira praga, isto é, a praga dos piolhos. Novamente percebemos que Deus usou as ocorrências naturais para que essa praga fosse desencadeada. Os piolhos, no original, quinim, era um tipo de mosquitos pólvora, muriçocas, insetos que deixavam picadas muito doloridas. O verso 17 nos dá conta que Arão estendeu a mão com seu cajado e feriu o pó da terra, que se transformou em piolhos. Veja só, espalhando-se piolhos por homens e pelo gado, por toda a terra do Egito. É razoável que se entenda aqui que essa terminologia, todo o pó da terra se tornou em piolhos, é uma hipérbole, isso é, uma demonstração da grande quantidade desses pequenos, porém perigosos insetos. Esses pequenos insetos, esses pequenos mosquitos, se reproduziam em número incalculável, em número inacreditável. Quando se mexia com eles, eles se levantavam numa nuvem escura e o ar se enchia de um zumbido ensurdecedor. E no versículo 18, os magos novamente estavam presentes para imitarem os milagres divinos. Mas dessa vez, eles fracassaram. Finalmente, eles perceberam que Moisés e Arão não estavam produzindo truques mágicos ou estavam iludindo, pois afinal, essa era a maneira deles mesmos imitarem os milagres divinos. É interessante notar que depois dessa praga, os magos saem de cena e não aparecem mais senão na praga das úlceras, onde eles mesmos foram atacados e, junto com os demais egípcios, sofreram as consequências. No verso 19, eles admitem diante do próprio faraó que aquele milagre dos piolhos não era produzido por qualquer ser humano. Nem Moisés, nem Arão estavam habilitados. Eles tinham capacidade de produzirem tais sinais e maravilhas. Esses magos reconheceram que era o dedo de Deus. E essa é uma expressão muito interessante e precisa ser bem explicada. Ela aparece em 31:18, em Deuteronômio 9:10 e também aparece em Lucas 11:20. Em outras passagens, temos outras metáforas. A mão de Deus, 1 Samuel 5:11, o braço de Deus, Jó 40, versículo 9, e ainda outras metáforas. Essas e outras expressões são compreendidas do ponto de vista da fé, indicando a ação de Deus realizar sua ação, suas ações naturais e sobrenaturais através do seu divino poder. Aos olhos dos que ainda não creem, essas colocações não são inteligíveis, não são compreendidas. Como é que Deus Espírito pode ter mão, braço, olhar? Não.
O que nós devemos reconhecer, entretanto, é que os próprios magos, voltando ao texto, perceberam que havia um poder superior ao poder deles. E esse poder se realizava pela forte mão de Deus, pelo dedo de Deus. Esse era um poder divino. Querido amigo, você crê que o nosso Deus pode tudo e que ninguém pode se opor a Ele? As palavras de Jesus dirigidas a Marta, irmã de Maria, são significativas e merecem ser lembradas nesse momento. Você se lembra onde elas são registradas? É no Novo Testamento, lógico. É isso mesmo, muito bem. Olha só, elas são registradas em João 11:40. Jesus disse: "Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?" Querido amigo, certamente essa é a pergunta que Jesus faz para você também. Você crê? Você contempla a glória de Deus? Se você crê, saiba que você verá a glória de Deus. E saiba como é bom termos um Deus como o nosso. Glorifique a Deus por você pertencer a Ele. Agora, vamos dar a sequência ao nosso texto. E nos versos 20 a 32, nós encontramos a narrativa da quarta praga, a praga das moscas. Então Deus orienta Moisés que anunciasse essa praga logo ao nascer do dia. Lembre-se que sempre na primeira praga de 3, tá certo? Então, primeira, segunda e terceira, agora na quarta praga, que era a primeira de 3, logo pela manhã Moisés deveria fazer esse anúncio. Quando o faraó ia às águas banhar-se, como havíamos destacado anteriormente, Moisés então dá a palavra. As moscas eram outros insetos que infestavam o Egito. Esses julgamentos eram um golpe contra o prestígio de Ísis, a esposa de Osíris, os deuses do Egito, e contra Hathor, a maior deusa egípcia, representada pela vaca. Essas moscas, literalmente, esses enxames de moscas teriam se procriado rapidamente à medida que as águas do Nilo baixavam e recuavam, deixando à mostra as lagoas de águas paradas, local muito propício para a multiplicação desses insetos que infestavam as casas, os estábulos e picavam os homens e animais. Fora tudo isso, aquele montão de rãs mortas. Veja só, então no verso 22, temos um detalhe bem significativo que seria repetido em outras ocasiões. Separando o povo de Israel, ele não sofreria os efeitos daquelas pragas, em contraste com todo o povo do Egito, bem como o faraó e seus oficiais. Ora, tendo se localizado desde a vinda de Jacó com seus filhos para o Egito, há 4 séculos atrás, na terra de Gósen, a terra dos israelitas se tornou aquela porção do Egito. E essa distinção que aparece no verso 23 era uma demonstração do favor divino para com seu próprio povo. No capítulo 9, versículo 7, como veremos no próximo estudo, Faraó mandou até investigar se esse tratamento especial realmente acontecia, se era favorável a Israel. Certamente, mas de uma forma indireta, se é que não foi de forma direta e explícita, Deus estava demonstrando que as pragas não eram menos acidentes, ao contrário, eram julgamentos sob a poderosa mão divina que recaíam sobre o Egito. Mas, querido amigo, essa maneira de Deus tratar com seu povo deve ser muito bem entendida por todos nós que já pertencemos ao Senhor. Como já dissemos em programas anteriores, não é porque pertencemos ao povo de Deus que estamos livres, isentos de problemas ou dificuldades. Não, de jeito nenhum. Deus, em sua graça e de acordo com seus soberanos e sábios planos, sabe quando o livramento do seu povo vai trazer glória ao seu nome. Mas o mais provável é que nem sempre Deus nos livre do sofrimento, conforme afirma o autor de Hebreus, no capítulo 11, 35. Mas Deus nos livra através do sofrimento, veja só, não do sofrimento, mas Ele nos livra através do sofrimento. Você se lembra dessa passagem? Acompanhe aí, deixe-me lê-la para você. Hebreus 11, 35. Diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos,
Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem maior ou superior ressurreição. Mas o texto todo vai até o versículo 40, e o texto para o qual eu recomendo a sua leitura e meditação. Vale a pena entender como é que Deus procede com seus santos, como é que Deus trata conosco. Temos que confiar na proteção contínua do nosso Deus. Livrando-nos do sofrimento ou estando conosco no sofrimento, a presença de Deus é garantida. Aqui é que faz toda a diferença. A presença de Deus é garantida absolutamente por Ele mesmo. Então podemos continuar, e a narrativa nos leva até o versículo 24, a concretização daquilo que Deus tinha planejado fazer. E a terra do Egito ficou arruinada com esses enxames. Então a reação do faraó não se fez por esperar. Ele chamou no versículo 25 a Moisés e Arão e lhes ofereceu algo pela primeira vez. Na verdade, faraó tentou barganhar oferecendo bem menos do que Deus desejava. Ofereçam seus sacrifícios ao seu Deus aqui mesmo na terra do Egito. Na verdade, foram essas as palavras de faraó. Moisés recusou de qualquer oferta menor aquela que seria aceitável para Deus. Com muita clareza, Moisés disse o seguinte: seria abominação sacrificar a Deus ali no Egito. Sacrificar para Deus, o Criador, ali no Egito, para o eu sou, seria uma total abominação. Moisés então argumenta que a maneira de Israel celebrar e adorar o Senhor poderia não ser entendida pelos egípcios, e eles poderiam reagir mal às suas adorações. Israel adoraria através dos sacrifícios. Como? Adoraria através de sacrifícios de carneiros, de cabritos, de touros, que eram animais sagrados para os egípcios. E essa adoração poderia ser mal compreendida ou poderia ser entendida até como ofensiva, e aí poderia causar mais confusão ainda, poderia causar uma revolta popular. Então Israel deveria ir pelo menos caminho de 3 dias fora do Egito para que pudesse sacrificar ao Senhor ali no deserto. Faraó, numa atitude surpreendente, porém demagógica, como veremos a seguir, respondeu a Moisés, conforme o versículo 28, que eles poderiam ir, mas não muito distantes. E, na verdade, ainda pediu que orassem por ele. No verso 29, Moisés garantiu que oraria em favor do faraó e os enxames de moscas deixariam Faraó, os seus oficiais e todo o povo do Egito. Mas ao mesmo tempo em que disse que intercederia diante de Deus, Moisés também alertou o Faraó que não mais o enganasse retendo o povo no Egito. Querido amigo, com certeza absoluta, Deus já sabia que Moisés tinha acertado com o Faraó. E no versículo 31, Deus age em conformidade com as palavras de Moisés, seu servo, e nenhuma só mosca ficou na terra do Egito. Agora, você sabe o que deve nos impressionar nesse episódio? É o fato de Deus responder à oração de Moisés, seu servo, um homem que até aquele momento tinha tentado escapar da chamada que Deus lhe fizera de tornar-se o libertador de Israel. Você já percebeu que essa não foi a primeira e certamente não foi a última vez que isso aconteceu? Você se lembra do profeta Elias, lá em 1 Reis 18, 36 a 38, uma das suas expressões foi com essas palavras: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Esses homens, querido amigo, veja só, esses homens oraram e Deus respondeu de maneira precisa. Isso não impressiona? Eu creio que sim, a mim me impressiona. Mas, ao mesmo tempo, uma situação como essa nos desafia a orarmos ainda mais ao nosso Senhor, a desenvolver a nossa vida de oração. Olha, a minha oração é que Deus nos ajude nesse propósito, desenvolvermos uma vida tal de oração que, com certeza, Ele venha responder às nossas preces. Mas ainda, ao finalizar o nosso programa, temos que registrar ainda que enquanto Deus honra homens que se humilham diante dele,
Outros homens são arrogantes e mantêm os seus corações endurecidos. Esse é o relato do versículo 32. Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Querido amigo, que Deus nos dê um coração sensível à sua palavra e os seus servos. Chegamos então ao final de mais um tempo de estudos. Chegamos ao final de mais um tempo de comunhão com o Senhor. Porque na verdade a palavra de Deus vai modificando o nosso ser. Esse tempo de estudos nos ajuda a cada vez mais parecermos com o Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha aproveitado essas lições. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.